Olá! Iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. O esoterismo esteve presente na cultura ocidental há séculos. Contudo, como podemos compreendê-lo se teve tantas interpretações? Por isso, nosso tema de hoje é a tradição esotérica ocidental e a espiritualidade contemporânea. Quem está conosco para conversar sobre o tema é o Frater Fábio Mendia. Frater Fábio Mendia é pesquisador sênior, docente e membro do Conselho Jurisdicional de Pesquisa da URSI, a Universidade Rose-Croix Internacional, e doutorando em Ciências da Religião pela PUC São Paulo. Frater Fábio, muito obrigada pela presença e seja bem-vindo ao programa Presença e Harmonia mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui. Para mim é sempre uma honra e um prazer poder entrar em contato com o nosso público e trocar algumas ideias entre nós, né? Sobre um tema que é essencialmente o tema das minhas pesquisas, tanto na URSI quanto na PUC, na universidade. Que ótimo, Frater. E o que o senhor pode falar para nós, então, sobre a tradição esotérica ocidental? Muita coisa, Vivian. Porque o esoterismo ocidental, ao longo da história, ele se apresenta sempre em dois planos distintos, simultaneamente. No plano da manifestação, ele é fluido, dividindo-se em correntes, grupos conflitantes, que se adaptam continuamente aos novos tempos. Mas no plano da ontologia e dos valores, ele se mantém constante e uno, independentemente da forma como ele se manifesta. Graças à fluidez de sua manifestação, o esoterismo manteve uma forte presença na cultura ocidental, inclusive na política, influenciando grupos de todas as tendências. No século XX, ele teve uma forte influência no movimento chamado Nova Era. E a sua ontologia e seus valores serviram de base para as principais bandeiras políticas desse movimento, notadamente no campo da ecologia, da contracultura e do respeito ao ser humano e à diversidade religiosa. As espiritualidades contemporâneas são essencialmente descendentes dessa nova era, desse movimento noverístico, e refletem, a seu modo, cada uma dentro de formas diferentes, às vezes estranhas, esses mesmos valores e conceitos. Essas espiritualidades, em conjunto com as correntes e grupos esotéricos tradicionais, porque, claro, os grupos tradicionais, eles persistem, continuam, como, por exemplo, a própria Ordem Rosa Cruz, a maçonaria, a teosofia, enfim, os grupos estão aí e mantêm os seus valores e sua forma tradicional. Mas eles servem também de parâmetros para essas novas espiritualidades que depois os interpretam a seu modo, né? Então, tudo isso gera um meio cultico que difunde esses valores e é potencializado pela indústria do entretenimento, que amplifica o processo através de livros, filmes, jogos e mesmo propaganda na televisão, criando um esoterismo popular, né? Misturando tudo num esoterismo popular que se espalha por diversas culturas em todo o mundo. Assim, essa facilidade que o esoterismo sempre teve de levar os seus valores a grupos conflitantes, pela fluidez de sua manifestação, pode gerar a esperança de uma relativa paz no mundo plural, baseado num conjunto mínimo de valores compartilhados que imperceptivelmente vêm sendo difundidos por toda parte e em todos os segmentos da população. E essa, aliás, é mais uma razão para a academia aprofundar os estudos do esoterismo, porque ele está nos influenciando hoje de uma maneira imperceptível e muito mais do que nós imaginamos. Então, Fábio, diante de tudo isso, afinal, o que é o esoterismo ocidental? Bem, essa é uma pergunta que não dá para responder em 2 minutos, mas eu vou tentar. O chamado esoterismo ocidental moderno é constituído de várias correntes que se formaram essencialmente a partir do século XVI. Correntes rosacrucianas, maçônicas,
herméticas, cabalistas e assim por diante. Diversas tentativas foram feitas para definir os elementos comuns a todas essas correntes esotéricas que, no seu conjunto, delimitam esse campo de estudos. Dentre elas, a definição mais conhecida é a de Antoine Fèvre, que é um ex-professor da Sorbonne, que define o esoterismo como um modo de pensar que inclui 4 conceitos necessariamente concomitantes, que são as correspondências entre os diferentes planos do cosmos, a natureza vivente, a natureza como um ser vivo impregnada de uma luz astral ou de uma energia que a perpassa, a mediação entre os diferentes planos por seres metaempíricos, por seres que estão fora do conhecimento dos nossos sentidos. E esses seres, aliás, eles são recriados pela nossa imaginação, criando figuras específicas de, sei lá, anjos, exus, o que for, né? Que mais? A evolução da consciência ou da transmutação do sujeito como meta final desse trabalho, né? Esses 4 conceitos, eles são, na realidade, são conceitos que devem existir concomitantemente para que a gente possa considerar que uma corrente pertença ao esoterismo ocidental. Além disso, ele aponta mais 2 conceitos que são muito importantes, que embora não sejam particularmente utilizados por todas as correntes, eles estão presentes na grande maioria delas. Um é o conceito da concordância. Então, quando você tem, por exemplo, uma experiência, e você pode interpretar essa experiência de acordo com diferentes tradições, inclusive religiosas, a probabilidade dessa experiência e da tua interpretação ser correta é grande, porque, afinal de contas, todas as tradições, dentro da visão do esoterismo, elas derivam de uma única tradição primordial, que depois se manifesta através de diferentes linguagens. Então, se você tem várias tradições atuais diferentes falando coisas similares ou concordando com algum conceito, alguma experiência, então quer dizer que muito provavelmente essa interpretação está de acordo com a tradição inicial. Outra forma que sempre aparece nas correntes esotéricas, ou na maioria delas, é a questão da transmissão do conhecimento, geralmente feita através de uma iniciação. Então, a ideia de iniciação é outra ideia que está presente na grande maioria das correntes esotéricas. Esse conjunto de elementos que são chamados o paradigma de Fèvre para definir o esoterismo, ele foi naturalmente bastante criticado, porque alguns achavam que ele era restritivo demais, outros achavam que ele era indefinido demais, mas pelo menos é uma base a partir do qual a gente pode começar a entender, a definir ou a delimitar o esoterismo ocidental. E, claro, outros estudiosos acrescentaram novos valores, novas ideias, como, por exemplo, o professor Wouter Hanegraaff, da Universidade de Amsterdã, que é muito conhecido nesse meio, e que ele diz que, na realidade, o esoterismo ocidental é uma gnose pagã, que ela vem desde o começo da sua história. Na realidade, todos os estudiosos, no entanto, reconhecem que as origens do esoterismo, as suas origens ontológicas, os principais valores que delas derivam, estão calcadas essencialmente no chamado hermetismo alexandrino, que surgiu por volta do século II, no neoplatonismo, que surgiu a seguir no século IV, e na cabala cristã, que é uma transformação da cabala hebraica, adotando um simbolismo e uma linguagem cristã que surgiu por volta do século XVI. Certo.
De uma forma muito resumida, esquemática, segundo essas origens, Deus é visto como desconhecido, inefável, é um mistério, né? Que emana de si diversos planos ou níveis de realidade que são hierarquizadas, um emanando o plano seguinte, chamado hipóstases, dentro do neoplatonismo. E essas unidades, porém, elas emanam uma da outra, mas formam um todo, uno. Numa linguagem neoplatônica, de Deus emana o logos, ou o nous, que nós usamos muito nos nossos estudos. E do logos e do nous deriva a alma do mundo, a anima mundi, que seria então a terceira emanação, né? Da anima mundi derivam as almas dos seres viventes. Essas almas, após passar pela experiência do mundo material, tendem a buscar o caminho de volta para se reintegrar conscientemente à sua fonte. Então, de uma forma muito esquemática, a gente encontra esses elementos em praticamente todas as correntes, porque elas estão incluídas nas próprias origens, nas próprias fontes que geraram essas correntes. Muitas correntes esotéricas também acreditam na reencarnação e no karma, e tendem a ter uma ética estoica. Adotam uma moral essencialmente cristã. Elas utilizam, em geral, além de rituais e símbolos, a contemplação e a meditação como formas de fazer uma ligação entre a mente objetiva e a própria alma, ou, em outros termos, entre o ser inferior e o ser superior. Assim, nessa visão de mundo esotérica, existem dois conceitos fundamentais que tornaram, segundo o Haregraaff, esse conhecimento o que ele chamou de uma sabedoria rejeitada, né? Ela foi rejeitada pelas igrejas cristãs, predominantemente, porque ela tinha dois conceitos que simplesmente elas não podiam aceitar. Primeiro, a de que a natureza emana de Deus e, portanto, tem um componente divino. E a segundo é que a alma é uma fagulha da alma divina, é um segmento da própria alma divina, certo? E que ela tende a retornar a essa alma divina por si só, sem a necessidade de intermediários, igrejas, essas coisas. Claro que isso seria inaceitável para as igrejas, né? Então, eu não sei se eu dei uma ideia do que seja esse esoterismo ocidental, mas tem muito, muito mais a falar sobre isso. Isso, então, aí vai a nossa segunda pergunta, então, né? Relacionar a nossa questão cultural. Então, historicamente, como que nós podemos estabelecer uma relação entre o esoterismo ocidental e a cultura? Olha, a influência do esoterismo pode ser observado, por exemplo, nas principais obras dos grandes autores da cultura ocidental. Dante Alighieri, Shakespeare, Goethe, Victor Hugo, né? E assim por diante. Quer dizer, eu acho que só a partir daí já dá para ver que a influência dela é grande. Na literatura, né? Isso na literatura, também na pintura. Na pintura, nós temos as obras de Botticelli, por exemplo, do grande pintor renascentista, tem um fundo esotérico muito importante. As pinturas de Bruegel, de Bosch, né? Também apresentam características esotéricas. Depois a gente encontra isso porque graças à diversidade de expressão do esoterismo e à diversidade de suas interpretações, as múltiplas correntes esotéricas contaminaram movimentos culturais e religiosos variados, até antagônicos, né? Ao longo da história, dando origens a movimentos como os pietistas alemães de um lado e influenciando os próprios cientistas da Royal Society de Londres do outro, né? Então, como ela se manifesta dessa forma tão variada, ela atinge
grupos que aparentemente não têm nada a ver um com o outro. Não é? Por exemplo, os movimentos revolucionários franceses e americanos do século XVIII foram fortemente influenciados pelo esoterismo. O iluminismo de um lado e o romantismo do outro, que aparentemente são movimentos divergentes, no entanto, os dois contêm elementos esotéricos. E, além disso, por não ser dogmático, o esoterismo foi incorporando com o tempo novos conceitos, tanto científicos como religiosos. Assim influenciou cientistas, filósofos, artistas, psicólogos no século XIX e no século XX. Por exemplo, ele afetou ideologias de todo o espectro político. O anarquismo do início do século XX foi influenciado pelo esoterismo e o próprio fascismo foi influenciado pelo esoterismo. Né? Então, é muito interessante verificar essa sua influência em áreas aparentemente que uma não tem nada a ver com a outra, ou em movimentos políticos antagônicos. Sim. Né? E como você comentou, essa fluidez mesmo, né? Exato. Bom, Fábio, então como que o esoterismo ocidental, ele influencia a espiritualidade contemporânea? Aquele professor Walter Hanegraaff que eu mencionei antes, ele tem um trabalho muito interessante, que aliás é a sua própria tese de doutorado, é um livro que parte da sua tese de doutorado, onde ele mostra que o movimento New Age dos anos 60, 70, que surgiu nos anos 60, 70 do século passado, foi fortemente influenciado pelo esoterismo ocidental. Pode-se ver nesses movimentos um reflexo das ideias esotéricas, mas transpostas para o mundo secular, transformadas inclusive por alguns grupos em bandeiras políticas. Por exemplo, a defesa da ecologia. Claro, dentro da visão esotérica, a criação é uma emanação do Uno, do próprio Criador, e ela, portanto, é de natureza divina, e, portanto, a natureza, que, além de tudo, é um ser vivente, deve ser integralmente respeitada dentro de uma abordagem holística. Então, você vê que existe uma ideia fundante dessa ação militante política, né? Por exemplo, a vida simples, não é, que a New Age propunha, o retorno à natureza, não é claro, ela é uma visão anticonsumista, mas ela também está moldada em valores esotéricos que eles moldam uma ética baseada no estoicismo. Né? Então a gente vê a ética estoica transportada para uma realidade do século XX, de uma vida mais simples, anticonsumista. Não é? A fraternidade. Ora, o conceito de fraternidade é evidente, sendo todas as almas fagulhas da própria alma do mundo, os segmentos da própria alma do mundo, é evidente que não há nenhuma distinção essencial entre os seres humanos. Não é? Então, não é aceitável qualquer diferenciação de gênero, raça ou de crença. Claro? A reencarnação e o karma são ideias que reforçam o respeito pelo outro, qualquer que seja a sua condição social. O respeito à multirreligiosidade, por exemplo. É claro, pois a noção esotérica de que existe uma tradição primordial na origem de todas as religiões faz com que as religiões distintas sejam compreendidas como pontos de vista diferentes de uma mesma realidade, com linguagens diferentes, abordando distintos níveis de realidade e distintas facetas, digamos assim, de uma realidade complexa. E, portanto, elas até se complementam e não se contrapõem. Mas o movimento New Age foi também eclético, heterogêneo, e ele foi se alterando ao longo do tempo, e essas ideias, valores e conceitos passaram a se manifestar de formas e com intensidades diferentes. E como é que essa espiritualidade tão contemporânea ela se manifesta hoje? Então, na realidade, a espiritualidade contemporânea é composta de inúmeros grupos. Ela se manifesta de uma forma extremamente heterogênea. Mas esses grupos ditos espiritualidades ou
espiritualistas, a grande maioria derivam da New Age. E, portanto, apesar de trazerem manifestações tão distintas, eles continuam mantendo aquela essência de valores e conceitos que vem desde o esoterismo ocidental, desde lá de trás. E é interessante que, hoje em dia, os membros desses movimentos, eles transitam de maneira nômade dentro das diversas organizações ligadas a correntes esotéricas tradicionais e fora delas. A gente conhece esse fenômeno, inclusive, na MORC. A gente recebe pessoas que vêm dos mais diferentes movimentos e depois transitam nesses movimentos. Então, eles vão espalhando as ideias esotéricas. Essas ideias vão se difundindo pela própria movimentação dos membros. Mas, além disso, esses valores são passados também pela indústria do entretenimento. Claro, no momento que a indústria do entretenimento vê esse mercado, né, ela também começa a participar do mercado. Sim. Então nós temos filmes, livros, jogos, baseados em conceitos e valores do esoterismo. Né? Por exemplo, A Guerra nas Estrelas, o universo de Tolkien, Harry Potter, todos de grande sucesso. O que mostra o quanto esses conceitos acabam tendo uma reação, um recall positivo dentro da alma das pessoas espiritualizadas. Era até a minha próxima pergunta, né? Saber de que maneira essa indústria do entretenimento, ela realmente ajuda na difusão, né, dessa espiritualidade, dessa tradição que nós estamos falando. É muito interessante porque você vê, vamos pegar Harry Potter, né? Tem gente que adora Harry Potter e não se diz espiritualista, se diz até ateu. Né? Então a gente vê esses conceitos sendo difundidos até para pessoas que, se a gente fosse querer lhe transmitir esses conceitos, eles reagiriam. Sim. Certo? Mas como eles vêm através de jogos, esses conceitos entram e depois eles mesmos passam a repeti-los, quase que de forma inconsciente. Né? Então é nesse sentido que a indústria do entretenimento é extremamente importante nessa difusão, porque ela não cria barreiras. Ela transmite esses conceitos sem barreiras, sem gerar barreiras intelectuais. Intelectuais e culturais também, e culturais, né? Evidentemente. Isso. Né? E que consequências a gente pode esperar dessa difusão, Fábio, que a gente tem falado? Eu acho que nós podemos imaginar, e aí agora é um achismo, é uma esperança. Né? Eu acho que a gente pode esperar que, uma vez que esses conceitos, que são conceitos altamente positivos no fundo, né, são conceitos essenciais para se pensar na convivência num mundo multicultural e multirreligioso, esses conceitos podem ajudar muito o diálogo, tanto interreligioso como intercultural, né, e ajudar a adaptação de membros de várias culturas, imigrantes, fluxos migratórios, né, porque eles contêm a base de elementos comuns, inconscientes. Não é? Sim. Mas é uma esperança. Né? É claro, você pode dizer sim, podem, de repente, essa espécie de espiritualidade invisível que está se criando, pode vir a conter também outros elementos negativos. E eu concordaria. Certo. Certo? Porque a gente vê hoje que dentro desse meio cultico tem de tudo. Tem coisas que não têm nada a ver com o esoterismo ocidental, mas que estão aí. Por exemplo, tem grupos satânicos, tem jogos extremamente violentos e que contradizem todos os valores e os conceitos do próprio esoterismo que também estão aí. Né? E então eu acho que na medida que nós nos tornarmos conscientes disso, quem sabe a gente possa usar a nossa visão esotérica para se sobrepor a outras visões e ajudar para um mundo em paz. Com certeza. E uma coisa que é muito importante também, Fábio, que eu vejo é que
né, até que é alvo também, né, dos seus estudos, é o esoterismo e a academia buscando compreender o próprio esoterismo, que é isso que você buscou trazer um pouquinho para a gente hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. E essa ação da academia está cada vez mais forte. Ela começou por volta de 1999. A rigor, ela começou em 1979, na Sorbonne. Foi criado o primeiro curso que menciona a palavra esoterismo, né? Mas ele ficou lá quietinho. Nos anos 90, quando começaram algumas publicações do professor Febvre, que trouxe essa visão do esoterismo e que, portanto, ele definiu um campo de estudos através de seu paradigma de Febvre, com todas as críticas que tem recebido, mas ele delimitou um campo de estudos. De repente começaram a surgir enxurradas de estudos sobre esoterismo, e em 1999 se criou um departamento de esoterismo, ou de hermetismo, como eles chamam, na Universidade de Amsterdã, com o professor Hanegraaff. E aí se criou uma grande atividade de estudos que foi se espalhando. E aí surgiram revistas como a revista Áries, a revista Esotéricas, ligada a universidades, né, com estudos muito sérios sobre esoterismo. Surgiu a ESSWE, que é uma organização interuniversitária e de estudos de esoterismo ocidental. Tem uma outra organização paralela a essa nos Estados Unidos, chamada AES, que é também muito atuante, que está constantemente gerando congressos, cursos, e divulgando novas teses. Enfim, eles têm um trabalho muito ativo. E isso vai se espalhando. Eu estou vendo aqui no Brasil, já estão começando a surgir alguns grupos de estudos de esoterismo dentro da universidade, em Portugal também. Enfim, a coisa está indo. Sim, né? Vai se espalhando, vai fluindo. Se espalhando, vai fluindo, exatamente. Isso mesmo. E, Fábio, você pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho de pesquisa? O meu trabalho de pesquisa é um trabalho que se chama uma hermenêutica exploratória do pensamento esotérico de Fernando Pessoa. Desculpe, do pensamento esotérico de Matisse Rosacruciano de Fernando Pessoa. Então, eu estou querendo introduzir no estudo do esoterismo, além de uma visão histórica e uma visão analítica, uma visão vivencial. Porque eu acredito que, na realidade, o esoterismo ele se funda numa experiência esotérica. É difícil de ser compreendido sem a gente compreender essa experiência, pelo menos compreender o sentido dessa experiência. E através da arte, principalmente a poesia, a gente pode, acredito eu, pelo menos a minha tese, a gente pode entender o sentido da experiência. Não digo que vai reviver a experiência, isso não. Mas entender o sentido dela, acho que sim. E eu quero demonstrar isso através de Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa foi um grande estudioso do esoterismo e ele, além de tudo, teve várias experiências esotéricas que são expressas na sua poesia e, portanto, eu acho que nós, povos lusófonos, temos aí uma grande oportunidade de conhecer o esoterismo através de um dos seus grandes poetas e um dos seus grandes, como eu diria, estudiosos e pessoas que vivenciaram, os grandes esoteristas que se expressam na nossa língua. Nossa, é excelente, Fábio. Então, até já aproveito e deixo um próximo convite depois da sua defesa, que, né, eu sei que a gente já teve um programa contigo sobre o Fernando Pessoa, mas que possamos voltar a falar a respeito, né, de maneira mais profunda. Será um grande prazer. Será um grande prazer voltar aqui, ter esse nosso debate, essa nossa discussão e para trazer mais informações sobre o esoterismo, que para mim é um aspecto importante que está escondido em nossa cultura e nós temos que trazê-lo para fora, para entender a nossa própria cultura. Com certeza. Fábio, muito obrigada mais uma vez pela sua presença no nosso programa. E eu aproveito, né, para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morc.org.br.
Nós buscamos sempre que possível, através das indicações que vocês nos fazem, adequar aos temas que nós apresentamos. Agradecemos a sua participação, muito obrigada e paz profunda.